Fala galera, beleza? Quais são as principais dúvidas sobre a nova rotulagem nutricional dos alimentos? Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar aqui pra vocês quais foram aí as principais perguntas e dúvidas que chegaram até a gente aqui depois que a gente postou aqui no canal um vídeo sobre as novas regras da Anvisa agora em 2022. Se os ingredientes vão em cima, do lado ou embaixo da tabela, como calcular aí a medida do selo frontal, né? E como colocar as medidas na embalagem para fazer a aprovação na Anvisa. Sejam muito bem-vindos ao canal Rapaz do Design, eu sou o Márcio Maguari. Aproveita, se é a tua primeira vez por aqui, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa aí também o sininho das notificações para toda vez que eu colocar um conteúdo novo por aqui, você ser avisado. Aproveita também, já deixa aquele like aí para fortalecer o canal e eu conseguir aí continuar a ajudar o máximo de designers iniciantes que chegam por aqui. E no vídeo de hoje eu vou pegar aí todas essas perguntas aí que vieram de forma aleatória, vou organizar todas elas e vou mostrar no próprio caderno de perguntas e respostas da Anvisa que a gente baixou lá no site da Anvisa e vou mostrar para vocês em que página que elas estão e toda a explicação delas lá. E vou mostrar também como pegar aí e fazer todas as marcações, todas as anotações de medidas para o seu cliente mandar o rótulo ou a embalagem dele de alimento para aprovação da Anvisa. E isso tudo gerou-se depois que eu postei aqueles dois vídeos lá mostrando, né, sobre a nova rotulagem nutricional. Se você não viu esses dois vídeos anteriores, eu vou deixar uma playlist aqui de embalagens. Esses dois vídeos vão estar lá. Dá uma passadinha lá também para ver eles, que eles estão bem legais e tem bastante informação também. Mas bora lá responder aí essas 20 perguntas aí que chegaram aqui pra gente. Vamos lá! Primeira dúvida aqui, ó, na tabela nutricional, o certo é carboidratos ou carboidratos totais? Fibra alimentar ou fibras? Pessoal, pelo amor de Deus, ó, vou até agora aqui, ó, vou pegar aqui, vou mostrar aqui a resposta. Em todas as perguntas eu vou fazer isso aqui, vou mostrar a resposta de dois. Então, ó, utilize aí carboidratos e fibras alimentares e sempre pregue e aprove essas informações com o seu cliente ou engenheiro de alimento dele ou empresa regulatória que ele contratar, ó. Presta bem atenção aqui, ó. Eu falei isso nos vídeos anteriores e eu vou repetir novamente. Toda informação de rotulagem que vai aí na embalagem ou no rótulo que você está desenvolvendo tem que vir do seu cliente. Todo texto de rotulagem tem que ser informada pelo seu cliente. Eu aqui eu nem digito as informações, eu peço tudo digitado. A tabela nutricional, ela vem num documento de Excel para mim. Eu só vou lá, copio e colo no meu arquivo aqui. Então, toda a informação tem que vir lá do seu cliente, ou do engenheiro de alimento, ou da empresa de rotulagem dele. Não vão pegar aí, porque você viu aqui, ouviu ali, ouviu não sei aonde, e trocar a informação por conta própria. E essas tabelas que vieram aqui, que eu compartilhei com vocês, eu peguei no próprio site da Anvisa, e lá já tava assim com os carboidratos totais, e um lá tava com fibras, outro lá tava com fibras alimentares, mas é tão natural para mim pegar e usar só como modelo para fazer a minha própria tabela que eu nem me atentei e acabei compartilhando lá com vocês. Então, presta bem atenção nisso aqui. Todo arquivo que eu compartilho aqui, ou que vocês peguem no site da Anvisa, ou em qualquer site que seja, para qualquer trabalho que você vá fazer, pegue somente de modelo. Todo texto, toda informação de rotulagem precisa ser revisada, aprovada pelo seu cliente aí e pelos profissionais que ele contrata, né? Que se o cliente que aprova, provavelmente ele tem lá um engenheiro, uma engenheira de alimento que vai aprovar as informações de rotulagem para ele, ou lá uma empresa regulatória. Então, toda a informação, tudo que é escrito aí nos rótulos e embalagens tem que ser aprovado por eles. Então, se atente isso aí e sempre use só de modelo aí o que eu compartilho aqui, ou que vocês peguem em qualquer lugar de qualquer outro site ou profissional aí. Cuidado para não cair nessa aí e não fazer isso, que eu fiquei sabendo aí que teve gente que pegou a informação correta do cliente e trocou por conta própria porque viu lá que estava escrito, mas estava escrito errado ou estava escrito em desacordo. Quem fala o que é certinho
é o engenheiro de alimento ou a empresa regulatória ou o seu cliente que pega com eles. Eles é que decidem como é e o que tem que ir descrito aí em toda a informação de rotulagem dessa embalagem. E dos rótulos também, beleza? Bora lá, vamos voltar lá. Inclusive eu vou arrumar aqui agora na tela com vocês lá, já para minimizar aí essa dúvida aí, e vou compartilhar novamente aí as tabelas com vocês lá no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar o link do grupo do Telegram aqui embaixo para vocês baixarem novamente. Então, vamos corrigir lá a tabela, né? Vou colocar lá só o carboidratos e no caso das fibras é fibras alimentares. E vou deixar lá e vou compartilhar novamente com vocês. Mas lembrando que pega essa tabela, pega as informações com os clientes, com o seu cliente aí que vai pegar lá com o engenheiro de alimento ou com a empresa regulatória e faça a tabela para o seu cliente aprovar. Não altere as informações aí por conta própria. Pega as informações, usa a tabelinha de modelo que eu vou deixar aqui e aprova com o seu cliente. Vamos lá. Vou lá pro Corel, né, que eu já deixei aqui as tabelinhas abertas, né, então, ó lá, ó, essa aqui foi a tabelinha que eu compartilhei lá com vocês, ó, vamos lá conferir, ó, então, arruma aí, ó, vou pegar e arrumar aqui com vocês, ó, lá tá carboidratos totais, vamos deixar só carboidratos. Esses arquivinhos aqui que eu adaptei, deixei pronto para vocês, eu peguei do próprio arquivo que eu baixei lá da Anvisa, né? Então tava assim e eu nem me atentei, mas sempre aprove, sempre pega as informações aí com seus clientes. Eu vou arrumar aqui, ó, e aí você usa de modelo aí para fazer o próprio arquivo de vocês aí, confere e aprova com o cliente de vocês e com o engenheira de alimento lá ou a empresa regulatória, ó. Mas vamos lá, ó, já vou corrigir aqui, ó, fibras alimentares. Arruma aí, ó, eu vou deixar prontinho aí, ó, carboidratos e fibras alimentares. Essa é a tabela no formato padrão. A tabela no formato reduzido, ó, lá também, ó, mesma coisa, ó. Tira aí o totais, deixa só carboidratos e o fibra deixa fibras alimentares. Então, carboidratos e fibras alimentares. E o tamanho reduzido e abreviado, né, que tem ali os gorduras abreviado para caber, vamos tirar lá também, ó. Tira aí também, ó, o carboidratos totais, deixa só carboidratos e o fibras deixa lá fibras alimentares, que cabe aqui mesmo nesse reduzido. Então, ó lá. Outra informação aqui, ó, na tabela aqui, essa que eu coloquei aqui também pronta, ó. Nessa aqui, que é por escrito, né, ó, ela tá também aqui, ó, com VC, não existe VC, é VD, de valores diários, também tinha pegado direto do site deles lá e tava errado, ó, então muda aí para VD e eu vou deixar ela também aqui embaixo no Telegram lá para vocês baixarem. Vamos lá, ó, já corrigi aqui, então essas eram as que eu tinha adaptado, e aqui, ó, tem as tabelas que eu copiei do próprio arquivo deles, né, então, ó, o modelo vertical lá que eles compartilharam tava assim, ó lá, tá carboidratos totais, vamos pegar aqui e vamos corrigir também, ó, vamos tirar aqui o totais, deixar só carboidratos e o fibra, deixar fibras alimentares. Então, já corrigimos esse aqui, vamos corrigir o de baixo aqui, que é o modelo horizontal, ó. Aqui já tá, ó lá, carboidratos e aqui tá fibras alimentares. Então, aqui já tá beleza, tá ok. Os outros modelinhos, vamos conferir também, ó. Aqui, ó, o modelo vertical quebrado, ó, carboidratos, fibras alimentares. Você vê? Essas aqui já estão desse jeito aqui, ó. Na horizontal quebrada, né, ó, tá carboidratos, fibras alimentares. E na outra aqui, no modelo agregado, tá carboidratos e fibras alimentares. Então acho que só aquela primeira lá que tava daquele jeito. Aí tem mais aqui a modelo linear aqui, ó. Vamos conferir também. Aqui no modelo linear, ele tá lá, ó, carboidratos e tá aqui tá fibra alimentar, ó. Mais um pouco um termo aqui para corrigir, ó lá. Fibras alimentares. Toma cuidado, ó lá, que o sódio passou ali, ó. Então, ó, até joga ele para baixo aí, ó, e arruma lá, ó. Ele tem que ficar lá embaixo. Eu acho que até a minha lá, vamos voltar na minha lá. Acho que a minha também tá assim. Vou arrumar ela também, ó, para deixar certinho para vocês aí no grupo do Telegram, né, ó. É fibras alimentares. Fibras alimentares.
Aí joga o sódio para baixo aí, que não pode ter uma quebra ali para ficar certinho. Ah, e eu já vi mais um errinho aqui que tá faltando aqui, ó, colocar o asterisco aqui que é em referência ao VD ali, ó. Também arruma isso daí aí, ó. Vamos até conferir lá na outra lá, né? Se não tá assim também, né, na que veio deles lá, ó, deve estar também, ó lá. Tá sempre que eu utilizei ela de modelo, né? E aqui o VD também, corrige aqui em cima. Então tá o VD certinho aqui, o carboidratos, o fibra alimentares e aqui o percentual tá com o asterístico ali que tava faltando, né? Então, agora tá com tudo certo, tudo arrumadinho aqui, ó, carboidratos e fibras alimentares. Eu vou compartilhar com vocês esse arquivo novamente em Corel e PDF lá no nosso grupo do Telegram. Mas não deixa de sempre pegar as informações com o seu cliente, aí, engenheiro de alimento ou empresa regulatória, e aprovar com eles antes de mandar qualquer arte final. Vamos voltar lá nas perguntas, né? Vamos ver qual que é a próxima aqui, ó. Aquela frase embaixo da tabela nutricional não é mais obrigatória? Então, ó, aquela frase tá lá, ó, essa pergunta tá na página 68, né? É a pergunta 92, ó. Vamos revelar aqui a resposta que eu dei aqui, ó. Não, agora utiliza-se somente a frase percentual de valores diário pela porção, né? Então, se a gente voltar aqui no Corel, né, você já vê aí que, ó lá, aqui embaixo, ó, só tá agora essa frase do percentual. E lá no caderno de perguntas e respostas, né, ó, se você vir nele aqui, né, página 68, pergunta 92, ó, tá aqui, ó, vamos conferir uma por uma aí para você não errar, ó, e saber de onde saiu aí a resposta que eu dei lá, ó. A declaração da frase valores diário com base na dieta tal, né, que todo mundo já conhecia, né, que incluía lá essa informação aqui, ó, não precisa mais. Então, ó lá, aqui ele fala, ó lá, que não, de acordo lá com a RDC, né, 429, que são as novas regras aí da Anvisa 2022, a declaração do VD na tabela nutricional deve ser acompanhada da seguinte nota de rodapé: percentual, né, percentual de valores diários fornecido pela porção. Então, não precisa mais dessa outra frase aqui grandona, né? Só vai agora essa frase curtinha aqui que a gente viu aqui. Em alguns casos, vai a frase de não contém quantidades significativas de alguns nutrientes, sei lá, pode ser de gorduras totais, de proteínas, né? Então tem algumas exceções aí que o cliente ou o engenheiro de alimento lá, empresa regulatória, vai te falar, ó, nessa tabela aqui pode tirar tal nutriente. E aí você vai reduzir o tamanho, né? Porque vai tirar, e lá embaixo você vai colocar lá escrito: não contém quantidades significativas de, e aí informar essas que ele mandou tirar. Mas isso pede para ele por escrito, para você só copiar e colar. E pede a tabela no Excel para você não errar também quais serão aí as informações descritas na tabela. Então faz isso aí dessa forma, bem certinho aí, para você não errar. Então tem essa exceção aí, pode ir aí essa frase de não contenha quantidades significativas, né? E também, em alguns casos, tem aí essa outra frase aqui, ó, no alimento pronto para consumo. Então, pode incluir também aí essa frase aqui quando necessário, mas também é o seu cliente, a empresa regulatória ou engenheiro de alimento que vai falar para você como e por que vai fazer isso daí, né? Quais são as informações, os valores que tem que ter na tabela para incluir essa frase. Não vai incluir por conta própria. Deixa eles falarem lá e aí você pega e coloca lá. Mas vamos lá, vamos agora para a terceira. Nos rótulos, o que é considerado painel frontal? O rótulo total ou o rótulo mais o frasco Lá no caderno de perguntas e respostas da Anvisa, ó, na página 71, pergunta 98, tá aqui, ó. Então, ó, no caso de produtos em frascos, o que é considerado como área disponível para rotulagem? O tamanho do frasco como um todo ou a área do rótulo colado no frasco? Então, pessoal, ele fala aqui, ó, que conforme lá a definição, né, da RDC 429, ó, superfície disponível para rotulagem e a área total da rotulagem definida a partir das especificidades da embalagem.
excluindo-se os locais deformados e de difícil visualização. Portanto, no exemplo exposto, será considerada como área disponível para rotulagem a área do rótulo colado no frasco. O que ele quis dizer com isso daqui, ó? Vamos lá para o nosso Corel lá, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês aqui. Isso daqui é o nosso frasco. E aqui embaixo, né, ó, é o nosso rótulo aberto. Então, o rótulo aberto. Esse aqui é o nosso rótulo aberto que está em amarelo. Então, o que é que a gente vai considerar aqui como rotulagem frontal nesse caso aqui, sendo uma embalagem, né, um frasco com rótulo? O que é frontal lá, ele fala que é o que está visível, né, e colado no frasco. Então, ó, vai ser essa parte que eu vou circular aqui para vocês, ó, em vermelho, ó, em verde, vai, para não confundir, ó, vamos colocar aqui, ó, em verde, ó. O rótulo frontal vai ser isso aqui, ó, vamos até... O rótulo frontal vai ser aqui onde eu coloquei aqui, ó, esse contorno em verde, pessoal. Então, não vai contar o tamanho total aqui, porque teve gente que ficou confundindo que a medida do painel principal aqui para fazer o cálculo, para ver se precisa ou não do selo frontal, era o total aqui, né, do rótulo mais a embalagem aqui. Não é. O que vai ser calculado é só o que aparece, porque quando o rótulo é colado no frasco ali, ó, essa parte aqui, ó, das laterais não vai aparecer, né? Então vai ficar assim. Então, o que é o painel principal? O rótulo frontal, nesse caso aqui. É só essa parte aqui, porque o restante vai estar nas laterais e se for um rótulo comprido, vai chegar até lá na parte de trás, né? Então, quando for um frasco, um rótulo, considera, ó, o painel principal, o painel frontal, essa parte que aparece aqui. Então tem que ser a parte que aparece. Ele fala lá quando deforma também, que é no caso dos sleeve, né? Que daí vai e pega pro lado, né? Então tem que considerar só a parte frontal aqui, até onde vai a informação. Se fosse no caso de um sleeve, né, que às vezes pega o sleeve, ele pega aqui do gargalo até lá embaixo, e aí tem lá a informação lá, a informação do peso aqui embaixo. Aí você vai contar lá embaixo, por exemplo, aqui se for lá, sei lá, 1 litro aqui embaixo, ó. Aí você vai contar como frontal essa parte aqui do sleeve. Então, aí você conta desde da parte do gargalo até lá embaixo. Do contrário, não. Do contrário, o rótulo frontal é só essa parte ali de cima até onde aparece aí o rótulo colado no produto. Agora aqui a pergunta 4. As linhas da tabela têm que ter um tamanho ou espessura padrão? Isso também tem lá no caderno de perguntas e respostas, ó, página 71 lá, ó, 71, pergunta 99. Então vamos lá, ó. Tá aqui logo abaixo, ó lá. Há um tamanho de espessura padrão para as linhas da tabela nutricional? Não, o fabricante deve observar a disposição e a proporção das linhas, conforme modelo exemplificado. Então, os modelos são aqueles que eu vou deixar aí para vocês aí, que eu peguei lá no próprio site deles, que a gente acabou de corrigir lá. Então, utiliza aqueles modelos lá, que eles já estão num padrão certinho. Então, você não vai precisar ficar preocupado aí com o tamanho e espessura das linhas que você vai utilizar. Então, ó lá. Aqui já está prontinho aqui para utilizar conforme ele colocou lá e ele falou que é para usar. E o que você tem que prestar atenção é que de repente você estiver mexendo aí, o tamanho aqui, ó, do espaço para cada linha aqui, né, ó, tem que ser iguais. É o que ele fala lá, ó, na resposta dele, ó. E, ó, que a proporção das linhas conforme os modelos de acordo definido, né, ó lá, formatação deve usar uma borda, barras, linhas, margens internas, conformidade com o modelo, de forma a garantir a identidade visual adequada e legibilidade. Então, ó, tá certinho aqui, é só usar essa tabela aqui, não precisa se preocupar muito com isso aqui, só utiliza essa tabela aqui ou as que tem aqui nas outras páginas, que são as que eu peguei aí, né, do próprio arquivo que eu baixei deles lá, que a gente já corrigiu aqui e deixou certinho, né, então vou deixar lá no Telegram, usa essas daqui que já estão certinho aí para vocês utilizarem. Vamos lá para a próxima pergunta lá, ó. Agora aqui, ó, a medida correta de um ponto é 0,353 ou 0,253 em milímetros. Também tem lá no caderno de perguntas e respostas, mas aqui, ó, vou até revelar aqui a resposta que eu coloquei, ó.
o correto de todo o programa gráfico é 1 ponto igual a 0,253 milímetros. Então no Corel, no Illustrator, no Photoshop, programas gráficos que a gente está acostumado a utilizar, a medida de 1 ponto é equivalente a 0,253. Então, nas marcações aí para aprovação do seu cliente junto à Anvisa, você vai considerar somente a medida do programa que você utiliza em pontos. Então não se preocupe lá com o que fala lá no caderno de perguntas e respostas lá, ó, da página 71, pergunta 100, ó. Vamos voltar lá, ó. Página 71, ó, pergunta 100 aqui, ó, que ele fala que é 0,353, não é? E também fala lá que é equivalente a meia polegada, que é 12, não. Considera somente, ó, é isso aqui, ó. Assim, ó, por via de regra, será necessário apenas que o desenvolvedor do rótulo ou embalagem use a referência do software, CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, em pontos para definição do tamanho da letra. Então, quando for fazer aí, ó, pegue aí, ó, se atente só a essa informação aqui, ó. Utilize em pontos. Então, se lá na apresentação lá da própria Anvisa ele falou lá para usar 10 pontos, 8 pontos, 6 pontos, aí conforme a tabela que você utilizar, que você escolher aqui, né, e que for adaptar aí, então só coloque a informação em pontos. Esquece aí a informação em milímetros lá, porque está em desacordo lá. Então, utilize a informação em pontos que vai ficar certinho aí. Então, vamos lá para a próxima pergunta agora, ó. A lista de ingredientes pode estar ao lado da tabela nutricional na vertical? Então, ó, lá no caderno de perguntas e respostas, na página 72, pergunta 101. Página 72, pergunta 101, ó. O texto da tabela nutricional e da lista de ingredientes deve ter obrigatoriamente na mesma direção. Ele fala aqui que não, que exige que a tabela nutricional deve estar no mesmo painel, então tem que estar no mesmo lugar ali, ó. Os ingredientes e a tabela tem que estar no mesmo lugar. E nos casos que o espaço da tabela nutricional for insuficiente para a declaração no mesmo painel, a tabela nutricional e ingredientes deve estar de posse em painéis adjacentes. Então tem que sempre estar ali no mesmo painel ali que tá. E aí, ó, e não há exigência que tenham as mesmas orientações, seja vertical ou horizontal. Então, ó, vou até entrar lá na minha arte lá, né, que eu fiz aqui de exemplo aqui, ó. E aqui, ó, eu tinha colocado os ingredientes aqui embaixo, ó, tá no mesmo painel, ó. Então, os ingredientes tá no mesmo painel aqui que a tabela nutricional. E se tivesse um espaço aqui, ó, ou podia estar também, ó, aqui em cima, ó. Eu podia jogar ele aqui em cima, ó. Ele poderia estar em cima aqui, ó. Mas daí também, ó, leva o produto, o alérgico junto lá também, ó. Sempre coloca as informações dos alérgicos junto também, ó. Ou, se fosse o caso, e hipoteticamente tivesse espaço aqui do lado, né, ó, eu poderia colocar ele aqui, ó, na direita aqui, ó, e na vertical também, ó. Não tem problema. Mas sempre mantém essas duas informações juntas, dos ingredientes e dos alérgicos, pessoal. Tem que estar sempre uma seguida da outra aqui, ó. Então, poderia estar aqui na direita, poderia estar ali em cima, embaixo ou do lado esquerdo também, né? E, de preferência, sempre coloque aí, quando for usar um texto na vertical, escrito de baixo para cima, porque daí a pessoa não precisa virar a cabeça para ler, né? Então tem essa regrinha aí de design, né? Quando for escrever um texto na vertical, escreve de baixo para cima, que vai ficar melhor aí para ler. Então, ó, pode ir em qualquer lugar aí, desde que esteja no mesmo painel. Só não vai colocar de ponta cabeça, né, pessoal? De ponta cabeça não pode, né? Então, colocando dessas formas aqui que eu mostrei aqui, vai ficar legal aí e vai ficar lá do jeito certo para aprovar lá com a Anvisa. Então, vamos lá para a próxima pergunta. O que eu faço quando não tiver espaço para deixar a tabela e os ingredientes juntos? Isso aqui é uma pergunta que vai dar dor de cabeça aí para o seu cliente, porque não tem exceção, pessoal. Você vai ter que informar o seu cliente que ele vai ter que adaptar a embalagem ou rótulo dele para caber a tabela nutricional e os ingredientes juntos no mesmo painel, ó. Tá lá, ó, no caderno de perguntas e respostas da Anvisa, página 72, pergunta 102. Página 72 aqui, ó, perguntas
Pergunta 102. Quando o espaço da embalagem for insuficiente para a declaração da tabela nutricional e da lista de ingredientes no mesmo painel, né, nos painéis adjacentes, essas informações podem estar em outros painéis? Não pode estar separado, pessoal. Não prevê a possibilidade, ó lá, da declaração da tabela nutricional e da lista de ingredientes em painéis que não sejam adjacentes. Portanto, o fabricante deve desenvolver uma embalagem que cumpra o disposto no artigo lá das regras da RDC 429. Então, o seu cliente vai ter que adaptar a embalagem dele de modo que a tabela nutricional e a lista de ingredientes estejam no mesmo painel. Não sendo possível que estejam em painéis adjacentes, né, ou do mesmo do referido dispositivo, né, do mesmo espaço. Então, se não der para colocar ali no mesmo painel, não tem como fazer, dá um jeitinho, pessoal. Você vai ter que informar para o seu cliente que não está cabendo no layout. Então ele vai ter que aumentar o tamanho da embalagem. Vai ter que falar lá com a empresa que vai fazer a embalagem, modificar lá, né, a planta técnica, né, modificar as medidas para fazer caber os ingredientes lá no mesmo painel junto da tabela nutricional. Não tem como. Essa é uma nova regra aí que eles estão irredutíveis e tá aqui no caderno de perguntas e respostas da própria Anvisa. Então, vamos lá para a próxima pergunta, pessoal. Eu posso considerar que a tabela nutricional e os ingredientes estão no mesmo painel depois da embalagem fechada, separada pela solda? Isso é outra coisa que não pode também, pessoal. Vou já revelar aqui, ó. A resposta, não. A tabela nutricional e os ingredientes devem estar do mesmo lado após a solda, mesmo painel. O que pode é, de repente, a sobra da solda, né, cair por cima da informação e da tabela e estar acessível ao cliente quando ele puxar para ver. Então, pessoal, vou até lá voltar para o meu core e mostrar de lá. Aqui a gente tem, ó, a nossa embalagem aberta, ela toda aberta, mostrando o frontal e a parte de trás aí da embalagem, né? Então, o que eu expliquei lá, ó, é que quando fecha a embalagem, o frontal fica dessa forma aqui e a parte de trás fica dessa forma aqui. Então, aqui você vê, ó, que a tabela nutricional e os ingredientes estão no mesmo painel. Passou a solda aqui e aqui a outra parte da embalagem já é o outro painel. Então, separado aqui, eles não são o mesmo painel. Então, você não pode colocar os ingredientes lá do outro lado. Então, essa forma que eu estou apresentando aqui, ela tá certa. Então, desse jeito aqui, ó, tabela nutricional e os ingredientes ali juntinho, desse lado aqui da solda, tá certinho. Agora, se você colocar a tabela nutricional aqui na direita e os ingredientes e os alérgicos lá do lado esquerdo, dessa forma aqui tá errado. Não pode fazer isso daqui, pessoal. Se você fizer isso aqui, tá errado. Tem que estar junto, tem que estar como nesse anterior, do mesmo lado ali, ó. Mesmo que, ó, fechou ali, dá a impressão que ficou tudo o mesmo painel, né? Mas quando tem a solda, eles consideram que não é o mesmo painel. Tem um painel do lado direito e tem um painel do lado esquerdo. Então, dessa forma aqui, separando o ingrediente da tabela, tá errado. E eles falam lá que se o espaço for muito pequeno, o que pode fazer é isso daqui, ó. Desse jeito aqui, ó, a tabela nutricional e os ingredientes aqui. E se a embalagem for muito pequena lá, de repente a sobra da solda, né, ó, cair ali, né? Então aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, uma setinha aqui, ó, só exemplificando, né, que é a sobra da solda ali, né? Então, ó, essa sobra da solda, ela pode cair por cima ali, desde que o cliente consiga puxar aqui, né? Então, se o cliente puxasse aqui, né, ó, vamos imaginar aqui que, ó, a sobra da solda tá caindo um pouco ali em cima da tabela, né? Porque a embalagem é pequena. E aí ele consegue ter o acesso lá e puxar pro lado esquerdo ali, ó, e ter acesso à informação. Esse tipo de coisa aqui pode fazer, né? Então, dessa forma aqui, é correto também a aplicação aí, ó, da tabela e dos ingredientes no mesmo painel, com a sobra da solda caindo por cima da informação, desde que tenha acesso ali. Então, essa aqui tá certa, separada tá errada, e aqui
juntinho, da forma que tem que ser, aparecendo tudo, tá certo também. E se não tiver jeito, aí tem que partir aí para aquela outra opção que é o cliente mandar modificar o tamanho da embalagem dele para fazer caber certinho as informações aí da tabela nutricional junto com as informações dos ingredientes no mesmo painel, conforme eles explicaram lá. Vamos então lá voltar para a próxima pergunta, pessoal, lá. Quando e onde incluir na tabela a frase não contém quantidades significativas de, aí o nome dos nutrientes. Então, ó, vamos revelar aqui a resposta aqui, que já, ó, deve ser a última informação da tabela no rodapé, abaixo da frase principal, né, que é o percentual de valores diários fornecidos pela porção, e se for o caso, abaixo também da frase de no alimento pronto para o consumo, que de vez em quando essa frase também é incluída, né? E sempre conferir esses tipos de informação com o seu cliente, engenheiro de alimento ou empresa regulatória, pessoal. Sempre eles que vão falar quando incluir essa frase aí, ó. E aqui, ó, essa pergunta aqui, ela tá respondida lá no caderno de pergunta e resposta da Anvisa, ó, na página 73.105, né? Então, ó, é aqui, ó, tem a pergunta aqui, ó, no caso da declaração simplificada de nutrientes da tabela nutricional, a frase pelo anexo não contém quantidades significativas, deve ser declarada abaixo ou acima da frase, né? Eu até falei lá, né? Então, aqui ele explica lá que conforme no anexo da IN 75, né, não contém quantidades significativas e aí acrescentar o nome dos nutrientes, deve ser declarada abaixo da última linha da grade. Para atendimento desta disposição, indica-se que a declaração acima da frase percentual de valores diários fornecidos pela porção e no rodapé da tabela nutricional vem aí a frase de não contém quantidades significativas. Então ela é a última informação da tabela, lá dentro daquele espacinho de baixo, mas é a última informação da tabela, né? Então vamos lá, vamos agora para a próxima pergunta. São 20 perguntas, pessoal. É pergunta pra caramba lá, mas que vai aí esclarecer muitas dúvidas na sua cabeça. Vamos lá, ó. 10ª pergunta. Para ganhar espaço no meu layout, eu posso utilizar a tabela linear em qualquer rótulo ou embalagem? A resposta é não, pessoal. Você pode utilizar a tabela linear quando se esgotar, não puder utilizar nenhum outro modelo de tabela. Então, tá aqui a tela no caderno de perguntas e respostas, página 74.106. Página 74, pergunta, olha lá, é logo aqui abaixo. Olha lá. O modelo linear de tabela nutricional pode ser utilizado em qualquer embalagem? Não, olha lá, de acordo com a RDC 429, o modelo linear de tabela nutricional só pode ser utilizado se todas as possibilidades de compactação da tabela nutricional definidas, né, na RDC 429 forem esgotadas e mesmo assim não for possível inserir a tabela em uma única superfície contínua da embalagem. Então, ó, pessoal, não tem como você sair aí, a embalagem é enorme e você utilizar a linear porque é pequenininha lá para ganhar espaço aí visual no seu layout. Tem que tentar utilizar primeiro lá, ó, conforme eu mostrei lá aquelas tabelinhas lá no Corel lá no início, né? Então, ó, se você vir lá nos nossos arquivos de tabela aqui, você tem que ir eliminando, e isso eu faço desde sempre, né? Se é uma embalagem grande, eu aumento o tamanho das informações e tento conscientizar meu cliente disso, que as pessoas precisam enxergar a informação. Conforme vai diminuindo, eu vou diminuindo, e é isso que eles estão falando que a gente tem que fazer daqui em diante, que isso agora é via de regra. Então você tem que usar primeiro, ver se cabe o formato padrão, usar o padrão, se não cabe, tentar o reduzido, se não cabe, tentar o reduzido abreviado. Se não couber o reduzido abreviado, tentar o formato linear. Ou se não, os outros formatos dispostos aqui que eles colocam lá também, né? O vertical quebrado, o modelo agregado, né? Então, tentar todos os tipos. Esgotou, aí você vai utilizar o linear, né? Então, dá para sair utilizando a tabela linear à torta direita aí. Tem uma regra para isso também, que tá lá também, ó, no caderno de perguntas e respostas da própria Anvisa aqui, na página 74, pergunta 106. Então, vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui.
Vamos lá, existe alguma regra para diminuirmos a tabela nutricional proporcionalmente nos rótulos e embalagens? Então, a resposta aqui é não, pessoal. Não dá para a gente diminuir conforme o tamanho da embalagem aí, do jeito que a gente quiser. Tem que seguir aí, ó lá, não, utilizar as regras da Anvisa conforme expliquei nos vídeos anteriores, né, que eu deixei lá no card, vou deixar aqui embaixo na descrição também, né, se quiser dar uma passada lá e ver. Olha lá, e nos PDFs deles mesmos, né, e também, ó lá, no caderno de perguntas e respostas. Então, tá aqui no caderno de perguntas e respostas, ó, na página 75, pergunta 108, ó, página 75, pergunta 108, ó. Existe uma medida de proporcionalidade para o uso da forma reduzida da tabela nutricional nas embalagens? Não. Critérios para o uso da formatação reduzida estão disciplinadas na RDC 429, que eu também deixei lá e vou deixar de novo lá no grupo do Telegram, né? Então, ó, e vou deixar também aqui essa apresentação deles aqui que fala aqui, ó, né, dos tamanhos aqui, e vou deixar também lá o documento da RDC 429 lá que você pode consultar também. E aqui no próprio no próprio caderno de perguntas e respostas já está falando que não pode, né? Então tem que usar na proporção e os modelos que eu tô deixando aqui para vocês, pessoal. Não dá para pegar aqui e reduzir lá e ficar reduzindo aí do jeito que você quiser. Tem que utilizar no formato padrão que eles disponibilizaram. Não tem mais como fazer do jeito que a gente quer. Tem que fazer assim ou não vai ser aprovado na hora que o engenheiro de alimento, o cliente, subir lá na plataforma da Anvisa para aprovar o rótulo ou a embalagem de alimento dele. Então, vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Existe uma ordem para a declaração dos nutrientes na tabela nutricional? Também tá lá, ó, página 76, pergunta 109, página 76, pergunta 109. Sim, de acordo com o artigo da RDC 429, a formatação da tabela deve observar os nomes dos constituintes e seus nomes alternativos e as respectivas ordens de declaração identificadas na IN 75, que eu também tô compartilhando lá no Telegram. Então, pessoal, tem que seguir lá, ó, certinho o que tá aqui e o que o seu cliente, engenheiro de alimento ou a empresa regulatória falar. Não vai mudar aí ou colocar do jeito que você quer por conta própria. Tem que ser do jeito aí que o cliente, engenheiro ou a empresa regulatória falar. E segue esse modelinho que eu vou deixar aí compartilhado ou que tá aqui na apresentação, que é a base pra gente fazer. Então, segue direitinho aí para não ter erro. Vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui, gordura trans precisa estar em itálico na tabela nutricional? Também está respondido lá na página 77 aqui do caderno de perguntas e respostas, né? Ó lá, vamos ver, tá aqui, ó. Pergunta 103, gordura trans precisa estar em itálico? Não. No anexo da IN 75 fala que não precisa mais. Pode escrever normal e regular, sem estar itálico, que não tem problema, pessoal. Então vamos lá para a próxima pergunta. Quando a lupa frontal é obrigatória no rótulo ou embalagem de alimentos? Então, na página 78, pergunta 116. Tá aqui, ó, a declaração da rotulagem nutricional frontal é obrigatória para quais alimentos? Olha lá, de acordo com a RDC 429, a declaração de rotulagem nutricional frontal é obrigatória nos rótulos dos alimentos embalados na ausência do consumidor, cujas quantidades de açúcares adicionados, gorduras saturadas ou sódio sejam iguais ou superiores aos limites definidos na IN 75. Então, essa é mais uma informação que quem vai falar para você que tem que ir ou não é o seu cliente, o engenheiro ou engenheira de alimento ou empresa regulatória. Pega com eles lá quais que eles vão te falar e vão te informar para qual que você tem que usar certinho. Não vai fazer aí da sua cabeça, tem que ser uma informação vinda deles lá. Então presta bem atenção nisso daí para você não errar. Então vamos voltar lá, ó. A próxima pergunta: tem algum alimento que não precisa de lupa frontal? Então lá no caderno de perguntas e respostas também, ó, fala lá que tem alguns alimentos que não precisam
conforme a lista que tem lá no caderno, né? Ó, página 79, 117. Tem uma lista aqui, e aí ele fala aqui, ó, que tem alguns alimentos que não precisa, mas é outra informação que tem que vir do seu cliente, do engenheiro do alimento ou da empresa regulatória. Isso aqui é parte deles, já tem que vir para vocês aqui se vai ou não. Então eles que vão te informar se tem que ir lá o selinho lá, a rotulagem nutricional frontal. Então sempre pergunte para eles lá para ver aí se tem que ir. A outra pergunta que veio aqui, se tem algum alimento que a lupa frontal é opcional. Aí sim, tem alguns alimentos, é opcional a lupa frontal aí, né, dos açúcares, das gorduras saturadas ou do sódio. Então, tem alguns casos aí, eu até repeti aqui, já vamos lá, ó, no caderno de perguntas e respostas da Anvisa, ó, na página 80, 118, que sim, ó, existem alguns casos lá, algumas exceções, ó, alimentos e embalagens com área de painel principal inferior a 35 centímetros quadrados. Então isso daqui, ó, é uma conta lá que você vai ter que fazer para colocar a lupa frontal. Se você vê que quando você pegar a área principal lá, frontal, do rótulo ou embalagem, multiplicar lá a largura vezes a altura lá para ver e der menos que isso aqui, e o engenheiro, o seu cliente não fala nada, aí você dá um toque. Ó, eu fiz o cálculo aqui e deu 25 centímetros quadrados. Será que precisa realmente? Eu vi que em algum lugar aí que eu não tem a necessidade. Então verifica com ele, mas faz do jeito que ele falar. Só avisa ele que é uma exceção aí quando for menor que 35 centímetros quadrados. Já nos outros casos que eles exemplificam aqui na pergunta, né? Alimentos embalados no ponto de venda, ou alimentos que sejam preparados, fracionados, comercializados pelos próprios estabelecimentos. Isso aqui já é a parte deles, é só a sua parte aqui, se é opcional ou não, para você dar um toque. Quando você fizer o cálculo lá do frontal do rótulo e você vê que é menos que 35 centímetros quadrados, você questiona se realmente é necessário. Que às vezes é um rótulo ou embalagem muito pequenininho, não vai caber, então tem essa exceção aí, ou é algum alimento também que não tem a necessidade, né, que não se enquadra e não precisa da rotulagem frontal, que tem algumas exceções aí que o próprio cliente vai ter que te falar. Então, a próxima pergunta, ó, posso aplicar o selo frontal de lado, na vertical e na horizontal? Aí é outra pergunta aí que fizeram, né, e aqui não. Então, o selo frontal deve estar na mesma orientação das informações principais do frontal da embalagem ou do rótulo. Então, ó lá, na página 85, 129. Aumentar aqui para a gente ver direitinho, ó lá. Aqui, ó, determina que o texto do FOP, né, que é o selo, né, frontal, deve estar na mesma direção dos textos do rótulo. Todo o texto do painel frontal deverá estar na mesma direção ou poderá ser considerado o sentido das informações mais relevantes, como nomenclatura e marca. Então, ele pergunta isso daqui e ele fala, ó, determina que... Eles falam que que a RDC 429 determina que a rotulagem nutricional frontal, o selo, né, a lupa frontal, tenha a mesma orientação do texto das demais informações veiculadas no rótulo. Entende que dada a variabilidade de formatos, né, dificuldade de manter o mesmo sentido para todas as informações da rotulagem, é pertinente que seja considerado o sentido das informações mais relevantes do painel principal do rótulo, tais como designação e marca do produto. Então, o produto lá, né, você vai pegar, ó, vou voltar aqui, ó, no caso aqui do nosso chips de banana, né? Então, ó, a maior parte aqui, ó, da rotulagem frontal tá na horizontal. Então, você vai poder utilizar o selo FOP aqui, o selo, a lupa na horizontal, né? Você não poderia, no caso aqui, ó, as informações aqui, ó, estarem, por exemplo, opa, aqui tá numa imagem só, vou pegar aqui, ó. As informações estão todas na horizontal e você de repente fazer isso aqui com o selo, ó. Isso aqui, ó, tá errado. Não pode ser aplicado dessa forma, porque a maior parte das informações principais, né, ó, chips de banana, banana verde, que é o principal aqui,
tá na horizontal, então você tem que seguir ali. Se tivesse tudo na vertical, você poderia utilizar na vertical. Então é isso que ele está falando lá. Então vamos para a próxima pergunta aí, pessoal. Como calcular o tamanho da lupa frontal que eu tenho que utilizar no meu rótulo ou embalagem de alimento, né? Então, ó, eu coloquei aqui, vamos revelar aqui a resposta, ó. Identifique o painel principal, né? Primeiro, o painel frontal do seu rótulo ou embalagem de alimento e multiplique a largura dele pela altura em centímetros para descobrir quantos centímetros quadrados ele tem. E ele tem no painel principal. Aplique o selo conforme as regras da apresentação da Anvisa. Então, ó, mostrar na prática. Vamos ver na prática aqui, ó. Então, ó, essa apresentação aqui da Anvisa eu já compartilhei, vou compartilhar de novo com vocês aí, né, no grupo do Telegram, mas ela tá aqui aberta, ó. Então, ó lá, as regras estão aqui, ó, na página, cadê o selo aqui? Não, aqui, ó. Tá na página 7 da apresentação da Anvisa aqui, né, ó, que ele fala lá, ó, qual que é a regra para 1 nutriente, 2 nutrientes, 3 nutrientes. Isso eu já expliquei aqui como é que identifica aqui, eu não vou mostrar de novo lá, eu vou só mostrar como é que calcula lá. Se você quiser ver, olha lá nos vídeos que eu fiz, nos vídeos anteriores que eu deixei aqui na descrição, que tem lá. Vou mostrar só o cálculo aqui para você ver como é que faz, ó. Então, ó, eu vou pegar lá, vou voltar lá na minha embalagem. Primeiro eu falei lá, identifique o painel principal, né? O painel frontal aí da sua embalagem. Aqui ela tá aberta, né? Então, ó, o painel frontal é o meio aqui, né? Seria isso daqui, ó. Então, quanto é que tem aqui essa parte frontal aqui, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui eu tinha colocado todas as medidas, né? Você vê aqui, ó, que vou pôr até aqui, ó, num bloco de notas aqui pra gente calcular certinho aqui qual que é o tamanho aqui, ó. Vamos pegar a largura e multiplicar pela altura, né? Então, ó, vou pegar aqui a calculadora, ó, 107 milímetros é igual a 10 centímetros, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 10,75 centímetros vezes 14,35, né, ó, que é a medida da altura. Vai dar aqui, ó, 154 centímetros quadrados, que esse é o cálculo pra gente fazer aí, ó, pra ver a regrinha lá. Então aqui deu, ó, 154, cadê? Vamos pôr aqui certinho. 124,26 centímetros quadrados. É o tamanho aí, né, do que a gente calculou ali para o tamanho do nosso frontal aí em centímetros quadrados. Aí você tem que ir lá na apresentação e ver aqui, ó, a regrinha lá, ó, igual ou maior que 35 centímetros quadrados até 6 centímetros quadrados. Um nutriente, você tem que colocar lá um selo que ocupe 3,5% do frontal da embalagem. Mas a gente fez o cálculo lá e viu que tem mais que 100, então é a parte de baixo da regra aqui, ó. Acima de 100 centímetros quadrados de frontal vai ocupar, ó, quando for um nutriente, 2% do frontal da embalagem. Então, pessoal, lá na nossa embalagem, esse selo aqui, ó, tem que ocupar aqui, ó, 2% do frontal da nossa embalagem aqui, né? Então, o que você tem que fazer? Tem que ir lá, eu também disponibilizei lá os selos, né? Ó, vou até abrir aqui, ó. Eu disponibilizei aqui, ó. Aqui, ó, o que eu fiz? Eu já calculei aqui quantos centímetros quadrados para saber aí quanto vai ocupar lá do frontal da embalagem, né? Mas eu fiz isso só do sódio, precisaria fazer depois lá das gorduras e dos açúcares também. Mas eu peguei e baixei lá do site da Anvisa, né? E deixei aqui, ó, todos os selos aqui para depois você fazer aí, ó, esse cálculo e a marcação das medidas conforme eu fiz aqui no alto teor de sódio, né? Então, se
lá a nossa medida aqui, ó. Vou copiar aqui, ó, e vou colar aqui do lado para saber aqui, né? Então, ó, vamos aproximar aqui, ó, e vou colar ela aqui, ó, pra gente colocar aqui do lado, ó. Coloquei aqui do lado, né? Então, ó, se a gente tem aqui, vamos pintar de branco aqui para parecer legal, ó. Se a gente tem aqui que o nosso frontal, né? Vou até escrever aqui, ó, frontal tem 154,26 centímetros quadrados, então é uma regrinha de 3, né? Mas eu gosto de fazer aqui de 1 em 1%, que daí fica fácil, né? Se o frontal tem 154 centímetros quadrados, 1% do frontal, 1% do frontal tem, então, 10% aqui e ia correr a vírgula aqui. Então, 1% vai ter 1,54 centímetros quadrados. Então, se 1% é 154 centímetros quadrados, 2% do frontal vai ter, vamos multiplicar lá, ó, vamos pegar lá a nossa calculadora para não errar, né? 2 vezes 1,54 dá 3,08. Então, ó lá, 3,08 centímetros quadrados. Aí o que você tem que fazer? Olhar aqui, ó, né, nesse arquivinho aqui que eu disponibilizei, qual que é aqui o selo que corresponde a 2% ou que se aproxima. Então, ó, se você olhar aqui, eu sei que é um pouco pequeno, eu vou olhar aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, lá, ó, o selo aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, que tem 9 pontos, né, porque tem a regrinha também lá na apresentação, ó, da Anvisa, que é 2%, sendo que o mínimo pode ser aí, ó, o selo tem que ter 2%, ocupar 2% do frontal, e o mínimo da fonte tem que ter 9 pontos e o máximo 15 pontos. Então tem que ficar atento a isso também, ó, que você não pode diminuir o selo lá a ponto de ele ficar com menos que 9 pontos na fonte. Então, ó, eu já calculei isso lá. O primeiro selo aqui, ó, tem 9 pontos, ele ficou com 3,40 centímetros quadrados. O segundo modelo aqui com 9 pontos também, ó, ficou com 3,60. Então, lá o mais próximo são esses dois aí, né? Então, posso utilizar qualquer um desses dois lá na minha embalagem, conforme o frontal lá que eu tenho de 10,7 por 14. Porque, ó, 2%, né, que é o que fala lá na apresentação, que é o que a gente tem que usar, porque tem mais de 100 centímetros quadrados de frontal, né? Ó lá, dá 3,08, ó, então posso usar o 3,40 ou 3,60 aqui, né, com 9 pontos. Qualquer um desses dois selos aqui, eu poderia usar lá nosso chip de banana, né? Então, é assim que faz o cálculo aí, para você saber o tamanho lá que tem que ter o nosso selo aí frontal da embalagem. Mas aí você pode falar, ah, Mago, mas o meu aqui não vai usar o sódio, vai usar o outro lá. Então pega lá e faz aí você o cálculo lá dos outros, né, ó. Nesses aqui, que é só um de cada, né, tá mais simples aí de você fazer, igual eu fiz aqui pro sódio, né. Então, ó, você vai pegar lá, por exemplo, aqui, ó, do alto em açúcar adicionado. Você vai vir aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, tem 20,5 milímetros de largura, né? Se você colocar lá, ó, ele vai dar lá os 20, ó, vai dar a mesma coisa lá, vai ficar do mesmo tamanho, né, ó, 20,5, ó, manter o cadeadinho ali e dá o Enter aí, ó. Você vai ver aqui, ó, que ele vai ficar já no tamanho quase, ó, certinho, ó. Você clicar aqui, ó, no alto em, ó lá, já tá com 9,030. Então, ó, esse 0,35 aqui, ó, você pode tirar e arredondar aqui que não vai dar nem diferença, né? Ele vai ficar com 9, que é o mínimo. Aí, ó, aqui, ó, no açúcar adicionado, mesma coisa, ó. Coloca lá, arredonda para 9, centraliza, né? Porque saiu ali do centro, centraliza. Então, esse aqui, ó, tá fácil. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Você vai lá no que eu fiz no sódio, né? E vai pegar aqui, ó, com 9 pontos, né, a fonte, né, o escrito, ó,
9 pontos. Ele tem aqui, ó, 39,6. Se você for lá nesse que é de comprido, né, na horizontal, põe lá 39,6. Se você colocar aqui, ó, na largura total dele, 39,6, ele vai ficar nas medidas proporcionais lá que eu já tinha feito lá pro sódio, né? Então aqui tá fácil aqui para você fazer, ó lá, ele vai ficar lá, ó, com a proximidade de 9, né? E aqui também no açúcar adicionado, né? Ó lá, ficou com aproximadamente 9, arredonda, né? Para ficar certinho com o que eles pedem lá, né? E aí você vai pegar e depois, né? Na hora de mandar lá, você vai ter que colocar as informações, as medidas, né? A descrição, ó. Então você vai pegar e vai colocar aqui, ó, a mesma descrição que eu coloquei aqui, ó. Que eu coloquei nesse primeiro aqui, que é o com 9, porque é a mesma proporção, né? Quando é o selo com um nutriente só, né? Então, o que eu fiz nessa página aqui é pegar, como ele fala lá na apresentação deles, que vai variar de 9 até 15, eu fiz o arquivo aqui do sódio, né? Já com todos. Com 9, com 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então calculei de todos aqui certinho, que daí conforme o tamanho, né, que variar aí o frontal da embalagem, eu já tenho pronto aqui só para copiar e colar. Como eu sei que esse do sódio é o que mais ia usar, eu fiz ele primeiro. As últimas perguntas aqui é como fazer as marcações de tamanho de rotulagem da embalagem para aprovação da Anvisa. E você pode mostrar como criou do zero no Corel essa embalagem dos chips de banana. Então, duas coisas, pessoal. Eu vou pegar esse arquivo aqui que tem as perguntas e respostas, né? E as páginas aí, mostrando as páginas que tem lá com as respostas lá do caderno de perguntas e respostas da Anvisa, e vou fazer um PDF, compartilhar aqui embaixo para vocês aí utilizarem aí para pegar, né, para consultar, né, dá para deixar até no celular aí, consultar conforme vocês vão precisar, que vai ser bem importante aí, né? E aí também, se quiser ver a explicação completa, olha lá no caderno de perguntas e respostas que vai estar marcado nesse documento aí, que eu vou compartilhar aqui embaixo no Telegram com vocês, né? E essas duas últimas perguntas aí, eu não vou ficar devendo aí nesse vídeo, porque o vídeo já ficou muito longo, eu falei pra caramba, já tô quase sem voz aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e em breve vou deixar um card aqui para um próximo vídeo, para fazer aí a explicação de como fazer toda a marcação aí do rótulo ou da embalagem, para você mandar pro seu cliente aprovar junto à Anvisa, né? Pro engenheiro de alimento subir lá na plataforma da Anvisa e fazer a validação e aprovação do rótulo da embalagem do alimento dele, né? Tem que marcar tudo, né? Todas as marcações, medidas, vou mostrar tudo, o passo a passo de como você fazer aí para mandar pro seu cliente. E como eu fiz aí o desenvolvimento desse rótulo dos chips de banana aí, só para exemplificar na aula aí, o pessoal quer saber como é que eu fiz ele inteiro no Corel, eu também vou deixar também junto aí em breve nesse card aqui em cima e na descrição aqui embaixo também, para vocês verem em um próximo vídeo. E aí, pessoal, gostaram de mais este vídeo aqui do canal? Já deixa aquele like pra mim aí, e se você tiver aquele amigo aí que quer aprender, tá começando no design gráfico, quer saber mais dicas sobre embalagens como esta aqui, indica aí o canal para ele, compartilhe os vídeos do canal com os seus amigos. E se você ficou com alguma dúvida, tem aí alguma questão aí que você não entendeu que eu expliquei aqui, quer falar aqui com a gente, deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou ter o enorme prazer em falar com todos vocês. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu! Ah, e se você se perdeu na hora que eu falei do card aí, dos outros vídeos aí sobre as novas regras de rotulagem de embalagens de alimentos, eu vou deixar a playlist aqui do lado para você acessar lá. Acessa ela lá que vai ter todos os vídeos aí que eu tô falando aí sobre esse assunto bem importante de rotulagem e as novas regras da Anvisa 2022. Valeu!